Fala, galera! Tudo certo por aí? Hoje é dia de falar do Corinthians, porque tem notícia boa pintando no Parque São Jorge. Rodrigo Garro voltou a treinar com bola e pode ser a grande novidade no clássico contra o Santos, que acontece nesta quarta-feira. E olha, depois de tanto tempo parado, essa é daquelas informações que animam qualquer torcedor. O cara estava fora há um mês por conta das dores na panturrilha, mas agora já trabalha normalmente com o grupo, participa das atividades, está solto, confiante, e isso muda completamente o clima no elenco. É claro que, depois de tanto tempo parado, ele talvez não comece a partida como titular, mas só o fato de estar à disposição já é um baita ganho. Mesmo entrando durante o jogo, já ajuda a ganhar ritmo, a recuperar confiança e a colocar o toque refinado dele de volta no meio-campo. O Garro é daqueles jogadores que fazem o time jogar, que dão um ritmo, que inspiram quem está do lado. Ele é técnico, tem liderança e sabe ditar o ritmo quando o time precisa respirar no meio da correria. O Corinthians vinha sentindo falta de um jogador assim, alguém que consegue pensar o jogo e organizar as ideias dentro de campo. E por mais que o Bidon esteja aproveitando bem as chances que tem, dá para imaginar os dois jogando juntos, se aproximando, trocando passes curtos, um alimentando o outro. Isso pode deixar o time ainda mais criativo, mais leve. Muita gente já discutiu se o Garro pode atuar com outro meia mais adiantado, e a resposta está aí, pode sim. Já jogaram juntos em algumas situações, e quando isso acontece, o Corinthians consegue construir melhor, reter a bola, ter mais controle das ações. O torcedor quer ver esse meio-campo funcionar, e o retorno do Garro pode ser o primeiro passo para isso acontecer. E essa volta também simboliza algo importante: o Corinthians começa a recuperar jogadores que estavam na transição. O Garro é o primeiro a voltar, e agora a expectativa é ver se o André Ramalho também evoluir, e quem sabe o Carrillo mais pra frente. O Charles, que vinha numa situação parecida, também está retomando aos poucos o trabalho no campo. São peças que, mesmo que não sejam titulares absolutos, fortalecem o elenco, dão opção e deixam o técnico com mais alternativas para mexer durante os jogos. Enquanto isso, o torcedor já pensa no clássico. Corinthians e Santos é sempre aquele jogo diferente, cheio de história e de rivalidade. E dessa vez, com o Timão tentando se reencontrar dentro de campo, cada detalhe importa. A presença de Garro, mesmo que por alguns minutos, pode ser um combustível a mais pro time e para a torcida, que anda precisando de boas notícias. Mas além do campo, tem outro assunto pegando fogo nos bastidores: o título de 2005. Sim, aquele campeonato que até hoje é lembrado por todo mundo e que agora voltou a ser pauta porque o Internacional está tentando dividir o título com o Corinthians. É isso mesmo. O Inter entrou com um pedido formal para que a CBF reconheça o clube como co-campeão brasileiro de 2005. E é claro que isso mexe com os torcedores, principalmente com os corintianos, que consideram aquele título legítimo e conquistado dentro das quatro linhas. Tudo começou depois que um conselheiro do Internacional, o Leonardo Aquino, apresentou a proposta ao Conselho Deliberativo do clube. A ideia foi aprovada internamente, e a direção autorizou que o pedido fosse encaminhado. O atual presidente, Alessandro Barcelos, preferiu não se envolver diretamente por enquanto, mas deu liberdade para que os conselheiros seguissem com a iniciativa. Essa história ganhou força também por causa do documentário A Máfia do Apito, lançado recentemente. Nele, o ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho fala abertamente sobre o esquema que abalou o futebol brasileiro naquele ano. Ele assume ter manipulado resultados, explica como funcionava o esquema, e até o apostador envolvido na época aparece contando detalhes. O documentário trouxe de volta à tona várias lembranças e reacendeu a discussão sobre aquele campeonato. Em uma das falas, o próprio Edilson chega a dizer que o verdadeiro campeão seria o Internacional. E foi aí que tudo voltou a ferver. A declaração mexeu com os torcedores colorados e reacendeu o sentimento de injustiça. Para quem viveu aquele ano, é impossível esquecer. O Inter estava brigando pelo título, tinha um time fortíssimo e viu o campeonato mudar completamente depois que 11 partidas precisaram ser anuladas por conta do escândalo. Na época, o Internacional acordou o líder, de repente, caiu para a terceira colocação por causa da remarcação dos jogos.
O Corinthians acabou se beneficiando porque conseguiu resultados melhores nas partidas refeitas, venceu o São Paulo, empatou com o Santos e assumiu a ponta da tabela. O Inter, abalado por toda a confusão, perdeu força e acabou ficando para trás. O ponto mais marcante daquele campeonato, sem dúvida, foi o jogo entre Corinthians e Internacional no Pacaembu. O pênalti claro em cima do Tinga não foi marcado, o jogador acabou expulso e o jogo terminou empatado. Até hoje, esse lance é lembrado como um dos maiores erros de arbitragem da história do futebol brasileiro. O problema é que, juridicamente, nada foi provado contra o árbitro Márcio Rezende de Freitas. Ele não teve ligação com o esquema de manipulação e o erro acabou sendo considerado apenas um erro humano, ainda que grotesco. Mesmo que o Inter tivesse vencido aquele jogo, ele não ultrapassaria o Corinthians na classificação, já que terminou 3 pontos atrás. Então, por mais doloroso que tenha sido, aquele resultado não mudaria o campeão. E é aí que entra a grande questão: o Inter se sente prejudicado, e com razão, mas o que se pode fazer quase 20 anos depois? O ex-presidente do Internacional, Fernando Carvalho, que comandava o clube naquele ano, chegou a dizer recentemente que apoia o pedido por justiça, mas reconhece que a base legal é frágil. Ele entende que não há provas suficientes para anular o campeonato ou dividir o título, mesmo admitindo que o Inter foi prejudicado. Afinal, o Edilson apitou 11 partidas, e não havia como saber exatamente em quais delas ele interferiu. Então, a CBF precisou tomar uma decisão: ou anulava todo o campeonato ou refazia os jogos. E optou por refazer, o que acabou mudando o rumo da história. É uma situação delicada, porque de um lado há a dor e o sentimento de injustiça do torcedor colorado, e do outro, o orgulho do corintiano que viu seu time conquistar o título dentro das regras estabelecidas. O Corinthians não teve culpa no processo, jogou o que tinha que jogar e foi o campeão reconhecido oficialmente. E é isso que torna o debate tão sensível, porque mexe com emoções profundas e lembranças fortes. O fato é que, mesmo que a CBF aceitasse revisar o caso, seria praticamente impossível definir uma solução justa. O tempo passou, os personagens mudaram, e aquele campeonato já ficou marcado como um dos mais polêmicos da história. Para muitos, o Inter foi o campeão moral. E, curiosamente, talvez essa dor tenha servido como combustível, porque em 2006 o Internacional viveu o maior ano da sua história, conquistou a Libertadores e o Mundial sobre o Barcelona, com a base do time que quase foi campeão brasileiro no ano anterior. Aquele grupo, comandado por Muricy em 2005 e depois por Abel Braga, criou casca, amadureceu, e acabou escrevendo o maior capítulo da história colorada. Então, de certa forma, a frustração de 2005 pavimentou o caminho para a glória de 2006. E no meio de tudo isso, o Corinthians também construiu a sua própria trajetória. O título de 2005 foi o primeiro da era dos pontos corridos para o clube e marcou uma geração. Mesmo com toda a polêmica, aquele time tinha qualidade, tinha garra, e conquistou os pontos que precisava dentro do campo. Foi campeão de forma legítima, dentro das regras. Agora, 2 décadas depois, reviver esse debate acaba soando mais como uma tentativa de resgatar algo que já faz parte da memória. Pode gerar discussão, sim, mas dificilmente vai mudar o que está nos livros. O Inter fez uma campanha incrível, o Corinthians foi o campeão oficial, e o que ficou para a história é justamente a mistura de polêmica, emoção e drama que faz o futebol ser o que é. E o mais curioso é como o tempo transforma a forma como a gente enxerga certas histórias. Lá em 2005, a polêmica da máfia do apito parecia um terremoto impossível de superar. Hoje, quase 20 anos depois, ainda desperta paixões, discussões e lembranças vivas tanto em colorados quanto em corintianos. E isso mostra o tamanho daquele campeonato. Ele foi um divisor de águas, um marco que até hoje influencia como torcedores e dirigentes encaram questões de justiça e moral dentro do futebol. Mas voltando à realidade do Timão, o foco agora é o presente. O time precisa se reerguer, e o retorno de peças importantes como Rodrigo Garro é fundamental para isso. O técnico sabe que o Corinthians vem oscilando, e que esse tipo de jogador muda o patamar do meio-campo. Garro não é apenas um armador clássico, ele dá ritmo, organiza, faz o time respirar quando precisa e acelera quando é hora de atacar.
E num elenco que passou por tantas mudanças, ele pode ser a peça que faltava para recolocar o Corinthians em um caminho mais equilibrado. Durante o período em que ficou fora, o meio-campo sentiu a ausência de alguém com capacidade de decisão e controle de bola. A garotada segurou as pontas, mas é visível que o time perde criatividade quando o argentino não está em campo. O retorno dele também deve permitir que o técnico monte novas formações, testando variações com dois meias criativos. Muita gente vem pedindo justamente isso, um Corinthians mais propositivo, com posse de bola, que controle o jogo e não viva só de contra-ataques. E a presença do Garro ao lado do Bidon pode oferecer exatamente isso. Além disso, há uma questão emocional envolvida. Jogadores experientes como ele passam confiança, ajudam os mais jovens a se soltar e equilibram o ambiente em momentos de pressão. O Corinthians viveu semanas conturbadas, com cobranças fortes e resultados que não vieram, então a volta de alguém como o Garro serve também como símbolo de recuperação. A torcida se anima, o grupo ganha moral e o clima no CT muda. E se tem uma coisa que o torcedor corintiano entende é de reviravolta. O clube já passou por situações muito mais complicadas e sempre deu um jeito de reagir. O retorno do Meia é um sinal de esperança, um lembrete de que o time pode crescer quando todo mundo está junto e comprometido. O clássico contra o Santos é uma oportunidade perfeita para mostrar isso. Jogo grande, rivalidade pesada, estádio cheio. É aquele tipo de partida em que o Corinthians costuma mostrar força. Enquanto o time se prepara dentro de campo, fora dele o debate sobre o título de 2005 continua fervendo. O curioso é que a discussão voltou a ganhar força justamente por causa da exposição recente. O documentário escancarou bastidores, mostrou personagens que ficaram décadas em silêncio e trouxe à tona falas que mexem com as emoções dos torcedores. Só que é preciso lembrar que o tempo não apaga o que aconteceu, mas também não cria novas provas. Quando o ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho admite o que fez, ele escancara uma ferida antiga, mas não oferece base suficiente para reescrever a história. A própria CBF, que já analisou o caso inúmeras vezes, considera o assunto encerrado. E o que fica é a lembrança de um campeonato atípico, com interferências externas, erros humanos e muita desconfiança. Mesmo assim, dentro do campo, o Corinthians fez o que precisava fazer. Ganhou seus jogos, manteve regularidade e terminou com a taça. Do outro lado, o Internacional também deixou sua marca. Foi uma das melhores campanhas da história recente do clube, com um elenco forte, comandado por um treinador que montou uma base sólida. O sentimento de injustiça é compreensível, mas a verdade é que aquele time acabou transformando a dor em combustível. O título mundial de 2006 não teria o mesmo peso se não houvesse a frustração do ano anterior. É como se o destino tivesse reservado uma recompensa maior, algo que fizesse o torcedor esquecer a mágoa. Mas o futebol é cheio dessas ironias. A gente fala em justiça, mas nem sempre o justo é o que o regulamento permite. Às vezes o que fica é o sentimento, e esse ninguém consegue apagar. O torcedor colorado vai sempre lembrar do pênalti do Tinga, do jogo no Pacaembu, das partidas refeitas. E o torcedor corintiano vai sempre lembrar da festa, da conquista, do time que superou a desconfiança e ergueu o troféu. É uma história que nunca vai ter um consenso, porque o futebol vive de paixão, não de matemática. E se por um lado essa polêmica reacende rivalidades antigas, por outro também mostra como o futebol brasileiro é rico em narrativas. Poucos campeonatos tiveram tantos ingredientes: manipulação de resultados, escândalos, viradas improváveis, decisões polêmicas, e ainda assim, um campeão que resistiu a tudo. Aquele Corinthians de 2005 entrou para a história, goste ou não. Foi o time que conseguiu lidar com a pressão, soube aproveitar as oportunidades e teve jogadores que decidiram nos momentos certos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do Corinthians, o clima é de especulação e agitação. Fontes próximas ao clube indicam que Yuri Alberto, um dos nomes mais comentados do ataque alvinegro nos últimos meses, pode estar de saída.
O jogador, que chegou com grandes expectativas e rapidamente conquistou a torcida com sua presença diária e gols decisivos, parece estar prestes a dar um novo capítulo à sua carreira, mas os detalhes ainda são cercados de mistério. Segundo rumores que circulam no Parque São Jorge, há clubes europeus monitorando de perto o jovem atacante, e a diretoria corintiana já teria recebido sondagens formais. Embora nenhuma proposta concreta tenha sido confirmada publicamente, fontes indicam que o assédio é real e que a possibilidade de negociação cresce a cada semana. Internamente, a situação gera debates. Enquanto alguns dirigentes acreditam que a venda poderia ser vantajosa financeiramente, outros ponderam sobre o impacto esportivo, já que Yuri Alberto se tornou peça importante no esquema tático do time. Entre torcedores, as opiniões se dividem. Alguns lamentam a possível saída, destacando sua presença em momentos decisivos e o entrosamento com os companheiros de ataque. Outros enxergam a negociação como uma oportunidade de renovação e de investimento em novas promessas, mantendo o equilíbrio financeiro do clube. A imprensa especializada também entra na dança, especulando valores, possíveis destinos e até mesmo estratégias do Corinthians para substituir o atacante caso a negociação se concretize. Enquanto isso, Yuri Alberto mantém o foco nos treinos e jogos, evitando declarações públicas que possam inflamar ainda mais os rumores. O clima de incerteza, entretanto, não passa despercebido. A torcida acompanha cada movimentação, cada postagem e cada resultado em campo como se fosse um indício sobre o futuro do atleta. Até o momento, nem o jogador nem o clube confirmaram qualquer decisão, mas a expectativa só aumenta, alimentando a curiosidade e o burburinho que tomou conta do cenário esportivo paulistano. Se a saída se concretizar, será mais um capítulo da carreira de Yuri Alberto e mais um desafio para o Corinthians, que terá de lidar com a ausência de um atacante promissor enquanto negocia sua próxima estrela. Até lá, o rumor segue firme, movimentando corredores do clube e redes sociais, e deixando todos atentos a cada sinal de definição. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!